E agora a gente vai conversar com o professor Delfim Neto. Professor, muito bom dia. Bom dia, Thaís. Você vai bem? É aqui a Mariana Godoy, estamos ao Olá, lado da Mariana, Thaís tudo bem? Freitas, tudo bom? Bom dia também, professor. Pedro Duas Campos, mulheres Cláudio agora Humberto. É o aqui. seguinte, o Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão para a economia do Brasil nesse ano. A queda no nosso PIB passou, né, segundo a previsão do FMI, de mais de 9% para quase 6%. Agora, professor, a gente só vê que a inflação está voltando, o preço dos alimentos está subindo. Nem sempre uma boa notícia nos números é uma boa notícia para a vida das pessoas, né? Mas eu acho que a notícia do Fundo Monetário é um reconhecimento de que, na verdade, a política fiscal e monetária que o governo adotou para enfrentar o Covid-19 foi um sucesso. Que bom. Em abril, né, ou melhor, em fevereiro, em março, abril, as coisas pareciam muito, muito ruins. E estavam muito, muito ruins. Você tinha uma queda dramática da demanda global e uma queda dramática da oferta global. Uma coisa raríssima. O efeito disso seria uma profunda recessão, todos nós estimávamos qualquer coisa como 9, 10%, e uma grande pressão desinflacionária. Ou seja, você ia ter, como teve, uma enorme queda e uma queda da inflação. A partir daí, o Brasil começou a se recuperar. Hoje nós estamos praticamente no nível que estávamos antes da pandemia. E isso se deve a quê? Se deve ao fato, primeiro, da PEC de guerra, no qual se decidiu que para combater a pandemia não haveria controle fiscal, nós iríamos fazer o que fosse necessário. Vai terminar o ano com um déficit primário de 16%, 15%, que é uma coisa gigantesca. Vamos terminar o ano com uma dívida pública praticamente igual ao PIB. E, na verdade, nós tivemos uma enorme... A política monetária reduziu a taxa de juros. Qual é a conclusão final de tudo isso? A ação da política fiscal e monetária reduziu realmente aquela queda. Eu até admito que vai ser um pouquinho menor do que está propondo o FMI. Mas é evidente que eles devem ter métodos talvez melhores do que a opinião pessoal. Eu diria que nós teríamos alguma coisa muito parecida com 5%. É um sucesso enorme. Você recuperou por conta da política fiscal e da política monetária tomadas no momento próprio, praticamente 4% do PIB, o que não é pouca coisa. Professor Delfim, bom dia, o Pedro. Qual que é o papel que o auxílio emergencial tem nesse número na visão do senhor? E queria também um comentário do senhor sobre a prorrogação aí do programa que permite a redução de salário e jornada, que de alguma forma preservou empregos durante esse momento de dificuldade, né? Eu acho que, o Pedro, a política de sustentação da PEC de guerra foi fundamental. Sem ela você teria tido uma tragédia. Principalmente porque nós só descobrimos, depois da pandemia, que você tinha aí quase 40 milhões de brasileiros que viviam honestamente e que não estavam, na verdade, como cidadãos. Eram pessoas que ganhavam a vida independentemente, vendendo pipoca, outro fazendo bolo para vender na rua às 4 da manhã, o outro transportando pessoas. Essa gente toda foi incorporada à sociedade. E eu acho que o governo agora, é evidente que esse tipo de ajuda não cabe mais no orçamento. Você vai ter que fazer, na verdade, alguma coisa como isso que está se chamando uma ajuda cidadã aí, para, dentro do orçamento, poder continuar no ano que vem
a tarefa de reconquistar o crescimento. Eu acho que o que está em andamento agora, e que, na minha opinião, vai ser aprovado, ainda que tem com algumas modificações, é a reforma da administração, que inclui os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e pode, na verdade, com gatilhos adequados, reduzir a pressão dos salários extravagantes que a sociedade está pagando. No caso do brasileiro, nós estamos num momento muito difícil. Praticamente metade do PIB é gasto pelo governo. Ou seja, é um governo e os serviços são muito de péssima qualidade. Ou seja, é um governo autofágico, que cresce para si mesmo, não para servir a sociedade. Professor Delfim Neto, bom dia. É a Thaís Freitas agora. Queria perguntar para o senhor, como pessoa que acompanha há décadas a vida política do Brasil, já viu de tudo aqui, né, professor? Como é que o senhor está vendo esse episódio, essa discussão envolvendo a libertação daquele narcotraficante pelo Supremo Tribunal Federal? Thaís, esse é um dos problemas mais complicados. Nós temos discutido isso muitas vezes. Na verdade, o grande problema, eu acho, o Supremo deveria se limitar a discutir no pleno. Não existe 11 Supremos, existe um Supremo. A diferença de ideia entre os ministros é sadia, é importante. A divulgação dessas ideias também é importante para que a gente saiba que nós, na verdade, sacralizamos para defender nossas liberdades, discutem e chegam a uma conclusão final. O Supremo só poderia decidir no pleno cada vez que o ministro do Supremo dá uma medida idiocrática, uma medida... Ele está criando confusão jurídica. E é isto que está acontecendo agora. O Supremo precisa compreender e tem que incorporar a ideia de que ele só é Supremo quando o pleno, os 11 ministros votam e decidem. Essa contradição que está acontecendo agora é uma coisa lamentável, porque ela enfraquece a opinião pública sobre o mais importante instrumento que nós temos para defender a nossa liberdade, Thaís, que é exatamente as decisões do Supremo quando ele conta os votos dos seus ministros. Não existe 11 Supremos, só existe um Supremo. Quando os 11 decidem, e aí não tem não há recurso contra, porque o Supremo tem o direito de errar por último. Agora, não é possível que com decisões individuais você tenha essa contradição que nós estamos vivendo hoje. Professor Antônio Delfim Neto, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes, participando conosco com seus comentários. Bom restante de semana para o senhor, hein, professor? Bom restante de semana para todos nós, para vocês e para o Brasil.